Boa noite, igreja. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus ao livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Estamos começando o mês de março. Hoje é o primeiro domingo do mês. E nós estamos dando início a uma série de mensagens que irão ser pregadas em 2 meses. Serão pregados no mês de março, no mês de abril. Nós vamos estar pregando em cima dos sermões do livro de Atos. Então vai haver uma sequência onde todos os palestrantes que irão estar aqui estarão falando, estarão pregando em cima dos sermões do livro de Atos. E antes de nós começarmos a ler o texto, nós vamos estar lendo a partir do versículo 11, Atos capítulo 3, a partir do versículo 11. Mas antes de nós começarmos a leitura, vamos nos contextualizar com relação a esse assunto, né? Após o surgimento da igreja em Atos capítulo 2, a palavra de Deus diz que a igreja, ela perseverava unânime na doutrina, ela crescia. Os irmãos, neles havia muito temor. Eles partiam o pão de casa em casa. Eles vendiam suas propriedades e repartiam com todos os irmãos. Eles eram unânimes na oração, no partir do pão. Eles sempre estavam no templo orando e clamando a Deus. Então, aqui no capítulo 3, o contexto do texto que nós iremos ler, Pedro e João, eles estavam indo ao templo para orar. Como era de praxe, eles sempre, todos os dias, eles estavam clamando no templo, em oração. E acontece que ali, na porta do templo, havia um homem, coxo de nascença, que sempre estava à porta do templo pedindo esmola. Então, quando João e Pedro se aproximam ali da porta chamada Formosa, aquele homem olha para Pedro e João e ele implora, ele pede que Pedro e João lhe dessem uma esmola. Então Pedro e João fitam aquele homem nos olhos e dizem assim: nada nós temos, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E aquele homem foi curado. Então, diante de toda aquela audiência que ali estava, aquele homem saiu pulando e feliz, entrou no templo com eles e se agarrou a eles e continuou ali e foi se aglomerando aquelas pessoas, tentando entender, querendo saber o que estava acontecendo. Porque eles conheciam aquele coxo, eles sabiam que aquele homem era realmente alguém coxo de nascença. Era alguém que constantemente estava à porta do templo pedindo esmola. Então, eles ficaram atônitos, ficaram tentando entender, ficaram maravilhados, ficaram assombrados pelo que tinha acontecido àquele coxo. Então, a partir do versículo 11, que nós iremos ler agora, vamos ver o desenrolar dessa história e o discurso de Pedro nesse tempo. Então diz assim, acompanhe comigo, versículo 11 do capítulo 3. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no portico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes,
reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu que Dante anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos designou, que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Vamos orar. Deus meu, soberano Senhor, Pai bendito, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença aqui, santa, maravilhosa, para poder, Senhor, aprender de Ti. Que os Teus ensinos, Senhor, mergulhem nos nossos corações. Abre, ó Deus, mentes nesta noite, corações nesta noite, para que nós, ó Deus, possamos entender tão grande verdade. Senhor, nós somos muitos fragilizados, mas também, ó Deus, somos muito pecadores. Mas pedimos, ó Deus, que diante do Senhor e na Tua misericórdia o Senhor nos conceda esse privilégio de ouvir e de entender a Tua verdade. Derrama, Senhor, da Tua misericórdia sobre nós, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Poucas semanas antes aqui desse acontecido, dessa cura desse coxo, havia acontecido em Jerusalém a crucificação de Jesus. Jesus havia sido crucificado, como é notório, como é conhecido por todos nós. E era um fato recente. Era algo em que os habitantes da época conheciam muito bem. E Pedro, aqui dentro do contexto desse sermão, dessa sua explanação, desse seu discurso, ele ele mostra ao povo o quanto eles eram culpados. Ele lembra que foi o próprio povo que escolheu a liberdade de Barrabás em lugar de Jesus. Ele faz esse lembrete. Os líderes religiosos, eles pensavam que haviam posto fim à vida de Jesus no momento em que eles o crucificaram. Mas Pedro afirma que foi o próprio Cristo que fez esse milagre, que foi o próprio Jesus que restaurou a vida desse coxo. E Pedro relata o tempo da restauração, que a gente pode até ver no versículo 21, foi aqui no final, depois a gente pode até dar uma olhada. Pedro relata o tempo da restauração de tudo, e qual ele fala da segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda de Jesus, essa segunda volta, né, essa volta de Jesus, iria se dar o juízo. Ou seja, um tempo futuro após essa passagem que nós lemos aqui. E em meio a isso, muitos dos judeus, eles rejeitaram a boa nova, eles rejeitaram o evangelho. E a mensagem, ela veio a ser pregada aos gentios, ela veio ser exposta aos gentios. E os gentios, eles se mostraram dispostos a reconhecer, dispostos a colocarem no seu coração Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Historicamente, depois do rei Salomão, Israel desistiu de pregar, de falar ao mundo a respeito do Deus verdadeiro. O povo israelita, eles pararam, eles estacionaram. Então, tanto no período de Jesus, como
após a morte dele e quando os apóstolos começaram a pregar, Israel rejeitou o seu Salvador. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, vai nos dizer que Jesus veio para os que eram seus, e eles não o receberam. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Então Pedro aqui, diante de toda aquela multidão, diante de toda aquela audiência, ele viu uma ocasião muito importante para pregar sobre Jesus. Porque ali havia muitas pessoas. Pedro usou aquela ocasião para algo que realmente importasse. Porque na realidade, o milagre era irrelevante. A cura daquele homem ali era algo irrelevante. O principal, o sistema, a coisa que mais era necessária ali, era pregar sobre Deus, sobre Cristo Jesus. A cura era algo irrelevante. Porque só a palavra de Deus, só ela pode produzir fé. Só a palavra de Deus pode levar ao homem ao arrependimento, pode levar ao homem à salvação. Nada, absolutamente nada, pode levar ao homem a se encontrar com Deus se não for diante da sua palavra, se não for no contexto da sua palavra. Então aqui nesse texto, há muitas lições que nós podemos tirar. Basicamente eu vou trabalhar apenas em 3 lições aqui. Apesar desse sermão de Pedro, quando nós começamos a estudar e examinar minuciosamente, esse sermão ele é um sermão incompleto. Porque quando nós vamos no capítulo 4, no versículo 3, diz que Pedro estava pregando quando chegou ali os soldados e anunciaram e recolheram eles ao cárcere. Ou seja, eles foram presos antes de terminar o sermão. Então esse sermão ele é um sermão incompleto. Mas muitas lições ainda dentro desse sermão nós podemos tirar. E uma delas, em primeira instância, ela está no versículo 13, 14 e 15. Quando Pedro culpa os homens pelo pecado. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que nós podemos ver aqui é que o pecado é culpa do homem. É interessante que as pessoas às vezes erram. As pessoas às vezes fazem coisas que desagradam a Deus e querem culpar outras pessoas. A gente pode até perceber isso dentro da própria palavra de Deus. Quando há o primeiro pecado lá no paraíso, o que Eva fez? Culpou a serpente de início. E o que Adão fez? Culpou Eva diante de Deus. As pessoas sempre tendem a tirar de si a culpa do pecado. Mas Pedro aqui, ele começa dizendo ao povo: por que vocês estão maravilhados no que vocês estão vendo? Por que vocês estão maravilhados nesse milagre? Por quê? É como se ele dissesse assim: Jesus esteve todo o tempo aqui andando com vocês. Muitos prodígios, muitos milagres Jesus fez. Então por que vocês estão maravilhados num milagre desse? Por que vocês nos fitam, olham para nós como se pelo nosso próprio poder, como se pela nossa própria benignidade? Porque é como se nós tivéssemos poder para fazer esse homem andar. Por quê? Pedro confronta eles com essas palavras. E Pedro lembra a eles que eles são culpados pela morte de Jesus. Você vê que no decorrer de todo o texto, Pedro fala isso, mostra a culpa deles com relação à morte de Jesus. Nesse texto, em meio a isso, nós podemos perceber alguns contrastes que vai nos fazer entender e compreender o que Pedro está aqui dizendo. Então, versículo 13, Pedro vai dizer o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
O Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse o homicida. Versículo 15, desastes, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro começa aí, basicamente pegando de frente com eles. Observe que um dos contrastes que nós podemos ver aqui, é que Pedro ele chama Jesus de servo. Um dos grandes temas do livro de Isaías, o servo sofredor. Isaías pregou muito sobre isso, falou muito que Jesus era o servo, queria sofrer, queria passar por tudo aquilo para que nós tivéssemos salvação. Então eles conheciam, eles sabiam do que Pedro aqui estava falando. Então esse servo a qual Pedro fala aqui, também é um dos temas do livro de Salmos. Salmos fala muito de Jesus sendo servo, o Messias servo. Especifica e mostra. E muitas outras partes das Escrituras. Então Pedro queria que os seus ouvintes soubessem que Jesus era o servo descrito pelos profetas, falado pelos profetas. Essa era a intenção de Pedro. E o que Deus fez com o servo? O que Deus fez com ele? Deus o glorificou. É isso que ele diz aí, Deus o glorificou. Então é um grande contraste nessa ocasião. Mas interessante ainda, em um outro contraste, é o que os judeus fizeram com ele. Observe, Deus glorificou o servo. Deus glorificou. Os líderes traíram e entregaram a Pilatos o servo. A multidão negou quando Pilatos perguntou: o que farei então de Jesus chamado Cristo? Lembra lá em Mateus capítulo 27, quando Jesus é levado à presença de Pilatos, e Pilatos não vê em Jesus nenhuma culpa, e coloca Jesus diante de todo aquele povo, porque olhe bem, esse mesmo povo que estava aqui diante de Pedro, essa mesma audiência aqui, eles estiveram lá dizendo para Pilatos: crucifica esse Jesus aí. Então Pilatos vai perguntar: o que eu vou fazer com esse Cristo? E eles disseram: que seja crucificado. Observe que Pilatos, um governador profano, alguém que não tinha nada a ver com o plano de Deus, alguém que não professava a fé dos judeus, então ele diz: eu não encontrei nesse justo, eu não encontrei culpa alguma. Então ele decide soltar Jesus, mas o próprio povo ordenou a morte de Jesus. Observe que aí no versículo 14, Pedro ainda chama Jesus de o justo, santo, o justo. Algo que era enraizado na linguagem do Antigo Testamento. Quando se falava de santo e justo, claro que as pessoas tinham logo uma direção com relação a Deus, vinha de Deus. E nós compreendemos isso, porque ao ler os evangelhos, ao estudar sobre a palavra de Deus, nós vemos, observe que lá em Marcos capítulo 1, versículo 24, quando Jesus vai curar um endemoniado, lá em Cafarnaum, ele bate de frente com os demônios, e os demônios dizem algo interessante, eles dizem: bem sei que és o santo de Deus. Bem sei que és o santo de Deus. Eles reconheceram a divindade de Jesus, os próprios demônios. Então Jesus era o justo. Agora olha aqui o contraste: Jesus o justo e Barrabás o assassino. E o que a multidão fez com o justo, com o santo? Negaram ele perante Pilatos e ordenaram que Jesus fosse crucificado. E com Barrabás, o revolucionário, o assassino, que fosse solto. Prenda Jesus, mate Jesus, solte Barrabás, deixe Barrabás viver.
No final do versículo 14, ele vai dizer: pediste que vos concedesse o homicida, ou seja, libertem, livrem esse homicida. E no começo do versículo 15, Pedro está dizendo: matastes o autor da vida. Ou seja, Barrabás, um homem que destruía vidas, merecia viver. Jesus, o autor da vida, deveria ser morto. Essa foi a concepção do povo. Era isso que Pedro estava pressionando, ensinando e mostrando a eles. A culpa deles pelo que eles haviam feito. Mas que maravilha quando nós podemos contemplar toda a beleza e grandiosidade do nosso Deus. Porque nós podemos ver a frustração da tentativa de matarem o autor da vida. Porque mesmo Jesus tendo sido morto, ele não foi vencido por essa morte, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque os discípulos estão dizendo aqui: nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou a Cristo Jesus. Nós somos testemunhas. Pedro aqui, em todos esses versículos, ele mostra com ênfase toda a culpa dos ouvintes. Agora, havia um propósito de Pedro estar fazendo isso. Havia um propósito. Por quê? Primeiro, porque as pessoas precisam ter consciência dos seus pecados. Precisam ter. Se você não tiver consciência do seu pecado, você vai continuar pecando. Se não tiver que ele mostre, se não tiver que ele diga, se não tiver que ele alerte, você vai continuar pecando. Então havia essa necessidade. A notícia ruim dos pecados precisava ser apresentada a eles. Precisava ser dita a eles. As pessoas precisavam ver como estão doentes antes de serem curadas. Era isso que era necessário aqui. Era isso que era preciso aqui. Mas tudo isso com um propósito: para que a boa notícia da salvação pudesse ser pregada, pudesse ser dita. Porque Pedro simplesmente pregasse a boa nova, se ele simplesmente pregasse sobre Jesus, se ele simplesmente falasse que Jesus nasceu, que Jesus morreu, sofreu, e ao terceiro dia foi ressuscitado por causa dos nossos pecados, isso ia morrer ali. Mas ele precisava confrontar aquele povo com o seu próprio pecado. Vocês são culpados. Vocês mataram o santo de Deus. Vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o justo. Vocês escolheram um homicida. Vocês escolheram alguém pecador para ficar no lugar dele vivo. Então vocês são culpados. Era isso que Pedro estava dizendo para toda aquela audiência, para todo aquele povo que ali estava. Olhemos para nós. Vamos olhar para as nossas vidas. Nós temos traído o servo de Deus. Nós temos negado Jesus diante dos homens. É uma pergunta retórica. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e fazermos essas perguntas. Sim, às vezes parece que agimos assim. Às vezes parece que estamos traindo o servo de Deus. Às vezes parece que temos negado Jesus diante dos homens. Nós somos uma igreja. Nós somos um povo de Deus. Nós precisamos testemunhar ao mundo de que somos cristãos, de que somos servos de Jesus. Mas o que nós vemos com frequência é algo completamente avesso, é algo completamente distorcido. A igreja parece que faz escolhas confusas. Muitas vezes a igreja parece que está escolhendo outras coisas. Parece que não está sintonizada de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o nosso Salvador e Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Parece que às vezes isso foge diante de nós.
Muitas vezes, e muitos de vocês sabem do que eu estou falando, muitas vezes escolhemos outras coisas no dia da adoração do Senhor. Muitas vezes opta-se por outros eventos, opta-se por algo que vai tentar substituir a adoração do Senhor. E as faltas no culto para adorar a Deus têm sido frequentes e frequentes e frequentes. Parece que adorar a Deus tanto faz como tanto fez. Não! Ele é Senhor. Ele é merecedor de toda a nossa honra, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Isso precisa estar incutido nos nossos corações, na nossa alma, no nosso ser. Porque aqui nós estamos aprendendo como viver na glória, como viver na eternidade com esse Deus maravilhoso. Aqui é uma escola. Aqui é uma escola. E se você não aprender aqui, meu querido, onde você vai aprender? O mundo não ensina. Quem ensina é o Espírito Santo de Deus. Deus te deu perdão. Deus te dá graça. Deus te dá saúde. Deus te deu uma família maravilhosa. Deus te agraciou com a salvação. Deus te dá tudo quanto tu precisa. Deus te dá até situações adversas para que você possa crescer, para que você possa se fortalecer para os embates dessa vida todos os dias. Portanto, seja grato a esse Deus que tudo dá, e de forma nenhuma Ele se esconde quando você necessita dele. Nós precisamos ser servos mais voltados para a adoração desse Deus. Nós precisamos ser uma igreja que adora de fato e de verdade a Cristo Jesus. Esse povo aqui, que Pedro está falando com eles, era um povo em que ora fazia uma coisa e ora fazia outra. Era uma inconstância. Crucifica Jesus, adora Jesus. Crucifica Jesus, não. Eu sou um servo de adoração. Eu preciso adorar o meu Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma segunda lição que esse texto nos ensina, que esse texto nos mostra, é que a glória é somente de Cristo Jesus. Aleluia. Observe o que Pedro está dizendo. Eu até já falei versículo 12, mas eu vou repetir. Ele diz: por que vocês estão atônitos aí, tão maravilhados com esse acontecimento? E por que vocês estão olhando para nós? Como se pela nossa piedade, pelo nosso poder, nós tivéssemos feito esse coxo andar. Por quê? Versículo 13, ele vai dizer que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso pai, de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Versículo 16, ele vai dizer: pela fé em Jesus, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vós vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. O que é que Pedro está dizendo aí? Pedro está... Aqui tudo que Pedro está falando está conduzindo a exaltação ao nome de Jesus. Tudo. Porque no momento que ele diz para ele: por que vocês estão maravilhados conosco? Não, foi Jesus. Se maravilhem com Jesus. Ele é o autor de tudo isso. Ele é. A mensagem de Pedro era clara. A mensagem de Pedro era transparente. Não era uma mensagem subjetiva, confusa. Não era, de forma nenhuma. E uma coisa interessante: o homem não foi curado por alguma virtude especial de Pedro ou João. Não, de forma nenhuma.
Ele foi curado pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Filipenses capítulo 5 diz que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que o nome dele se dobre todo joelho no céu, na terra, acima do céu, embaixo da terra, em todo canto se dobre joelhos ao nome de Jesus. Então é o nome que tem poder, é o nome Cristo Jesus. Então Pedro aqui ele dá ênfase na fé em Jesus e em seu nome. A cura foi pela fé em o nome de Jesus, no nome dele. Foi a fé que vem por meio de Jesus. A fé aqui não era a fé daquele que foi curado, muito pelo contrário. Aquele camarada ali, ele nem sabia que ia ser curado. Aliás, ele estava ali para pedir esmola. Ele estava ali atrás de um trocado. Ele estava ali atrás disso. Mas a fé de Pedro e a fé de João foi o veículo para a ação de Deus, para a ação de Jesus. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, os discípulos eles não puderam expulsar demônios lá, de um camarada que estava lá endemoniado. Eles não puderam, de forma nenhuma. E Jesus disse que aquilo ali era porque eles tinham a fé pequena. Então, quando Jesus, ele aparece aos 11 discípulos, depois da ressurreição, ele censurou a incredulidade deles também. Porque eles não deram crédito, de forma nenhuma, aquelas pessoas que disseram que tinham visto Jesus ressurreto. Eles não acreditaram. Então, lá em Marcos 16, 14, Jesus, ele diz que ele censura a incredulidade daqueles homens. Jesus pega de frente com eles. E Jesus vai dizer assim, Marcos 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então Jesus censura eles por causa dessa incredulidade. Então, depois de Jesus fazer essa censura, depois de Jesus falar isso para eles, Jesus ordena a eles com relação à grande comissão. E ele vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E no versículo 17 e versículo 18, Jesus diz o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aquele que crê em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então foi exatamente isso aqui que aconteceu. Pedro e João acreditaram. Pedro e João creram nas palavras de Jesus. E aquele homem foi curado. Não pela fé dele, mas pela fé de Pedro e João. E ninguém podia negar que o homem foi milagrosamente curado. Não podia negar, porque ele era coxo e agora ele estava andando. Estava em perfeita saúde. Não podia se negar. E também não podia se negar pelo nome de quem ele foi curado, porque ele foi curado em nome de Jesus. E eles escutaram quando Pedro disse: em nome de Jesus o Nazareno, anda. Eles escutaram. Jesus era, de fato, o Messias tão esperado através dos séculos. Eles não podiam, de forma nenhuma, negar isso. Porque toda a honra, toda a glória, toda a exaltação estava sobre o nome de Jesus. E ainda está. Tudo que acontece na tua vida, tudo que acontece na vida da igreja, tudo, absolutamente tudo em nós, tudo é a glória de Deus trabalhando. É Jesus, é Jesus, é Jesus. E Pedro está aqui mostrando essa glória. A cura era de Jesus. Então, irmãos, é muito especial isso aqui. É muito interessante isso aqui.
Porque nós podemos até orar por alguém, nós podemos até clamar por alguém e esse alguém ser curado. Sim, podemos. Mas não é mérito meu, não é mérito seu. A glória é de Jesus, porque é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta. Toda a glória é dele. Toda a glória é do autor da vida. E era isso que Pedro estava dizendo aqui. Pedro sabia, Pedro reconhecia isso. E nós, como servos de Deus, nós precisamos também reconhecer isso. Toda a glória é do Senhor Jesus. Amém? Uma terceira e última lição aqui desse texto é que a esperança de perdão leva à salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Toda a esperança de perdão leva à salvação todo aquele que crê em Cristo Jesus. Antes que aquelas pessoas que ouviam Pedro mergulhasse de vez em sua culpa, né? E sufocasse ali com tanta pressão de culpa que eles realmente tinham. Antes disso acontecer, Pedro fala algo interessante no versículo 17. Pedro diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que adiante anunciara por boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. No versículo 17, era como se Pedro estivesse dizendo assim: se vocês tivessem realmente entendido quem era Jesus, não acredito que vocês tivessem matado o autor da vida. Era como se ele estivesse basicamente dizendo isso. E Pedro, na realidade, ele não estava aqui dizendo que eles não tinham, que eles não tiveram oportunidade de saber quem era Jesus. Não, muito pelo contrário. A ignorância deles era a responsabilidade deles. Eles eram ignorantes porque eles não atentaram para o que os profetas diziam. Pedro não estava dizendo que a ignorância os tornava menos culpados de forma nenhuma. Eles conheciam que os profetas tinham falado e predito a respeito do Messias. Eles sabiam essas coisas, sabiam tudo isso. Os profetas não escondiam nada. O que Pedro estava dizendo era que o que eles tinham feito por ignorância, havia uma esperança. Vocês pecaram por ignorância, mas há uma esperança. Então vamos entender isso aqui. Vamos entender um pouco do que Pedro está dizendo. Na lei, fazia-se uma distinção entre a forma de pecado, ou seja, pecado por ignorância e os pecados cometidos deliberadamente. Pronto. Havia uma distinção entre essa classe de pecados. E nós podemos ver isso quando nós lemos Levítico capítulo 4 e capítulo 5 e Números capítulo 15. A gente percebe isso aí, a gente entende isso aí. Então, os pecados por ignorância, podia se oferecer o sacrifício. O camarada pecou por ignorância, por desconhecimento, poderia fazer um sacrifício e aquele pecado seria perdoado. Mas os pecados deliberados, ou seja, o camarada pecou porque quis, sabia que estava pecando e continuou pecando, não podia fazer nenhum sacrifício por esses pecados. E os rebeldes, aqueles que continuavam pecando deliberadamente, eles eram lançados fora do povo e às vezes até apedrejados e mortos. Então essa era a situação da lei com relação a esse tipo de coisa. Mas a palavra de Pedro trazia para eles uma esperança. Pedro estava dizendo: vocês pecaram por ignorância. Vocês pecaram por ignorância. Versículo 17, agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância. Ele está dizendo, por ignorância. Mas eles não podiam viver debaixo do véu dessa ignorância. Não podia. Eles tinham que optar
Eles tinham que sair debaixo dessa ignorância. E o versículo 18 ele diz: mas Deus assim cumpriu, que adiante anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, interessante aqui, Deus cumpriu o que de fato deveria acontecer com Jesus, que o Cristo devia padecer, devia sofrer. Mas se eles tivessem lido e entendido e buscado nos profetas, talvez eles não fossem ignorantes. Talvez essa questão aqui fosse mudada. Talvez eles não fossem ignorantes. Eles iriam ficar sabendo de que o Cristo tinha que sofrer. Mas em meio a isso, quando o Cristo sofreu, quando o Cristo estava sofrendo, o que é que eles fizeram? Eles desacreditaram ele como Messias. Eles não acreditaram que ele era o Messias. Essa é a questão. A ignorância deles fez com que levasse todos eles a desacreditar quando o Messias chegou. O Messias era esperado. Agora o Messias estava ali, mas eles não reconheceram, porque eles não haviam lido os profetas, porque eles não haviam observado que os profetas diziam que o Messias havia de vir, que ele havia de padecer, sofrer na mão dos homens. Tudo isso estava no livro dos profetas, mas eles não deram crédito. Por isso ele estava falando aqui para eles. Talvez Pedro ainda fosse fazer uma lista dos profetas, né? E falar sobre o sofrimento do Messias, ia mostrar mais coisas a eles. Mas como eu disse no início, a mensagem aqui, esse discurso de Pedro está incompleto, porque até eles foram presos. Mas quando nós olhamos para o texto de Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3, nós podemos ver a centralidade da mensagem de Pedro. Observe que lá em Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro faz aquela explanação e mostra, isso já no texto anterior, e mostra a culpa deles diante de terem matado Jesus, o Filho de Deus, ele diz: e agora, irmão, o que nós vamos fazer? Aí Pedro diz no versículo 38 de Atos capítulo 2: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E quando nós vamos aqui no livro de Atos, capítulo 3, como nós estamos vendo, versículo 19, ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então o centro da mensagem de Pedro é o arrependimento. Se arrependam, se arrependam. É isso que ele está dizendo. A mensagem é clara, o ponto central aqui é claro. Pedro está dizendo: arrependimento e perdão, arrependimento e perdão. É isso que vocês precisam, é isso que é necessário. Então, irmão, todos os dias precisamos ir na presença de Deus e nos arrependermos, porque nós somos falhos, nós falhamos muito diante de Deus. Nós precisamos pedir perdão a Deus corriqueiramente. Cada vez que falhamos, cada vez que negligenciamos, cada vez que somos irreverentes, cada vez que faltamos na sua presença, nós precisamos pedir perdão a esse Deus. Esse é o ponto central da mensagem de Pedro aqui: arrependimento e perdão. Somos culpados. E olha aqui uma coisa que eu vou dizer para vocês: nós somos muito tentados, todos nós, de uma forma geral, a achar que a culpa da morte de Jesus é dos judeus. Os judeus são culpados da morte de Jesus. Errado. Todos nós somos culpados da morte de Jesus. Mas eu não tinha nem nascido, mas você é pecador, você é culpado. A palavra de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 9 e versículo 12. O que é que vai dizer? Romanos 3, versículo 9 e versículo 12. Até o versículo 12 diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Tem alguém inocente? Não tem. Todos nós somos culpados. Romanos 3, 23 vai dizer que todos
pecaram e carecem da glória de Deus. Então a culpa é de todos. A culpa é de todos. Versículo 19 é claro. Arrependimento e conversão é o que precisa estar todos nós buscando todos os dias. Quando nós vamos diante de Deus e buscamos e nos arrependemos e buscamos esse perdão, virá sobre nós o refrigério da presença do Senhor. Lembra aí do versículo 20, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério e que envie Ele o Cristo que já nos foi designado. Refrigério é o que nos vem quando nós buscamos esse arrependimento diante de Deus. E quando nós abraçamos isso, nós estamos nos preparando para a sua volta. Porque o versículo 21 vai falar sobre isso. No qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração, que é a volta de Cristo, todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. A volta de Jesus. Então, irmão, nós precisamos viver nessa expectativa de esperança. Somos culpados, sim, mas há uma esperança. Quando nós nos arrependemos e vamos ao Senhor, Ele nos dá redenção. Nós temos esperança do perdão, nós temos a ação do arrependimento, porque o arrependimento precisa ser nosso, e nós temos a esperança da volta do Senhor Jesus. Amém? Então, para concluir, somos todos culpados, sem sombra de dúvida. A glória de todas as coisas, sempre e sempre, é de Jesus. Não pode ser diferente. Se a glória for dos homens, está errado. E se houver arrependimento, haverá perdão. E com certeza, virá a salvação. Virá. Foi assim no passado, será assim hoje, no presente, e será também no futuro. O homem é culpado, mas a glória de Jesus o levará à esperança da salvação. Amém? Que Jesus abençoe a todos nós, e que nós possamos sempre, sempre nos lembrar qual é o nosso papel aqui, o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, o que você quer de Deus, o que você busca de Deus. Você busca a salvação? Pois vamos lutar mais por essa salvação. Vamos glorificar mais ao nome de Jesus. Vamos louvar mais o nome de Jesus. Porque somente Jesus é merecedor de tudo, absolutamente tudo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao nosso Deus.